Capítulo 5. No departamento de socorro. Saímos. Alguns companheiros foram cuidar de seus afazeres, enquanto eu, Cantora, Zenon e André adentramos ao recinto de socorro da casa de Timóteo, que se localiza na colônia de Barçanufo como é conhecida. Logo fomos recebidos pelo amigo, que ali prestava serviço de atendimento, o nosso companheiro José Sábio. Nós o cumprimentamos e perguntei-lhe como estavam as atividades. Então, surgiu entre nós um tranquilo diálogo. Este trabalho exige muito amor e paciência. Sem paciência não é fácil. E digo a você, meu amigo, quando estava encarnado eu acreditava que a pior doença era a obsessão, mas hoje vejo que não. E não é, senhor José? Perguntou Cantora. Mas de jeito nenhum. Qual então o senhor acha a pior doença dos seres? Perguntou André Chate, curioso. Nas minhas experiências aqui, meu jovem, é a preguiça. A preguiça? Por que, senhor José? Questionou Cantora. O preguiçoso não tem esforço para nada. Ele se coloca em uma posição de acomodação e não se esforça para alcançar nada. Mas é pior que a obsessão? Muito mais. O obsidiado se esforça para sair dos tormentos que lhe afligem a alma. Já o preguiçoso não age por vontade própria, se acomoda, não busca algo novo para si, não esforça nem mesmo o cérebro em prol da sua própria causa. Se falamos de amor, ele desconhece. Se falamos de fé, ele ignora. Se falamos de trabalho, Maria Cantora, aí ele dorme. Não tem esforço para nada mesmo. Então, senhor José, o que fazer com o preguiçoso? Deixá-lo entregue à própria sorte? Perguntou Cantora. O tempo é precioso para quem ama, para os que desejam evoluir é sublime, para os que sofrem é uma dádiva de esperança, para os trabalhadores, é uma misericórdia de luz. Quanto aos que se fazem inúteis, não observam nada disso, para eles o tempo é apenas para dormir e descansar. Como fazer para sair desse estado? Indagou André. O que os homens não conseguem com amor e paciência, a dor consegue. Porque, meu irmão, quem não usa o tempo a seu favor o terá como corrigenda. O tempo tem como sala de aula a eternidade, como matéria a reencarnação, e como professora a dor. Ninguém foge do progresso moral. Todos temos como destino a luz, quem não a alcançou e está na escuridão, um dia vai chegar a ela de qualquer forma. O senhor acredita que a preguiça é proveniente de quê? Perguntou novamente André. Da falta de amor a si mesmo. Onde falta amor, falta tudo. Mas o preguiçoso tem mesmo que sentir a dor para despertar, e toda criatura preguiçosa passa pela dor para amar a si mesma? Sim, André, quem não ama a si não ama a ninguém. O próprio Cristo disse, ame o próximo como a si mesmo. As pessoas oferecem o que têm e o preguiçoso está preso ao nada, não se apega à vida, ao dinheiro, aos bens materiais, nem às dores. Ele tenta se isolar de tudo, desejando que a vida acabe para não comprometer. Viver ou morrer para ele tanto faz. Vemos irmãos envolvidos com dramas de loucuras, de tormentos morais e afetivos. Temos aqui irmãos de várias procedências, sofrendo de tormentos e de aflições. Mas quando nos deparamos com o preguiçoso, que traça o seu destino para o sono eterno, aí sim encontramos os casos mais difíceis de lidar. Diante dessa falta de interesse pela vida, só a dor para resolver. Não foi falta de orientação? De dialogar com ele, expondo a realidade do mundo espiritual? Perguntou André. Não, os que a orientação alcança não são preguiçosos, os que buscam a orientação logo despertam para a vida. Não é, senhor Mariano? A pessoa que traçou o seu destino na ilusão de que a vida depois da morte é um paraíso eterno viverá o que mentalmente buscou em seu pensamento. Quer aqui um paraíso para ele, falei aos companheiros. Então é um segmento dos evangélicos, comentou Cantora. Não só eles, minha irmã disse-lhe. Quantos não acreditam na vida eterna e não se preparam para morrer? A criatura vai acabar colocando sua vida no vazio do tempo. Quantos desejam morrer para tudo acabar? Ninguém consegue convencer essas pessoas de que a vida é eterna. Muitos têm medo de pensar, de amar, de viver o bem, de se aproximar do próximo. Quantos médios deixam de servir na mediunidade, com medo de responder pelo trabalho que realizam no bem? Ficam na inércia, acomodam-se e não fazem nada de bom para si mesmos. Pois é, Dona Maria Cantora, qual é o maior despertador da mente humana? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma boa aluna. Coloquemos o Evangelho em prática e viveremos em paz. Continuamos nossa caminhada entre os enfermos. Logo que adentramos no setor de enfermaria, uma senhora veio ao meu encontro e me perguntou. Tio senhor, posso falar com vocês um pouquinho? Sim, minha irmã. É que o senhor Nicanor me disse que quando eu me encontrasse com o senhor, era para lhe contar a história do meu filho. Só não sei se o senhor tem tempo para me ouvir. Sim, minha irmã, temos tempo para ouvir. E seu filho se encontra aqui? Sim, senhor, eu estava ali tentando ajudar o meu Juninho. Ele é um menino muito bom, mas é uma pena que voltei cedo para cá e ele ficou sob a responsabilidade do pai, que não conseguiu afastá-lo do vício. Ele se envolveu com um grupo de amigos que acabou levando uns aos outros para a droga e a bebida, fazendo com que ele voltasse cedo para cá e em uma situação dramática. Mas como está o nosso jovem agora, minha irmã?
muito agitado. Ele deixou o corpo envolvido em um furto, pois no meio da confusão acabou sendo assassinado. O Senhor sabe, eu como mãe tento ajudar no que posso, porque ele vive me pedindo ajuda, mas quando me aproximo dele, ele fica agitado e não consigo ajudá-lo. A situação dele é muito delicada e como mãe só posso orar, tento dialogar com ele, mas pouco êxito consigo. Minha irmã, você sabe que a prece e o tempo nos devolvem tudo o que nos pertence, e entre este tudo está o amor oferecido aos nossos. A senhora como mãe compreende o que é ter paciência e sabe esperar para que no momento certo possa oferecer ao filho tudo de bom. Entendo a situação do meu filho. Estou trabalhando em outra dimensão e nas minhas folgas venho trabalhar aqui para estar perto do meu filho, mesmo sabendo que muitas vezes ele não está registrando a minha presença. Me dá licença um pouquinho, pediu cantora. A senhora está em outra dimensão, onde trabalha e por certo reside lá. Pode me dizer se vocês já tiveram encontros no sonho? Sim, várias vezes. Foi dessa forma que consegui auxiliá-lo para ele vir até aqui. Meu menino, quando deixou o corpo, foi sequestrado pelos seus algozes e conduzido ao Vale de Dores. Esses jovens que deixam o corpo envolvidos com as drogas e bebidas devendo para traficantes não conseguem libertar-se facilmente, pois afinal deixaram uma dívida. Aqueles que se acham donos ou proprietários da situação, acolhem esses espíritos em regiões inferiores e lá os obrigam ao trabalho forçado. São jovens ainda em pleno vigor físico, trazem consigo a vitalidade, e meu Juninho também passou por isso. Ele foi raptado e tratado como escravo desses irmãos inferiores, mas como sou espírita, sempre levei meu filho às aulas de evangelho e também para tomar passes. Antes do meu regresso a estas paragens, tive uma conversa firme com ele sobre a imortalidade da alma, da vida depois da morte. Disse-lhe que, acreditando ou não, a vida continua e somos responsáveis pelo que fazemos. Essa conversa teve muita valia na sua mente, mesmo que tenha se envolvido com coisas erradas. Quando voltei para cá, ele ficou com 13 anos. O pai, logo que se viu viúvo, se juntou com outra companheira. Na verdade, já tinham um caso. Eu até sabia, mas dependia dele pelo meu estado de saúde. Não que me opunha a nada porque sabia que ele não era meu. Ele foi muito bom para mim, não me deixou faltar nada. Quando eu estava tomada pelo câncer, meu filho ficou com ele e com a madrasta, que via o meu menino como um estorvo em sua relação. Meus pais já haviam voltado e éramos órfãos. Quando era criança, uma tia me auxiliou até eu casar, e depois ela se mudou para longe. A senhora me perguntou uma coisa e a senhora me desculpe. Prolonguei. Pode continuar, minha irmã. Está sendo de grande valia seu parecer, disse cantora. Como meu filho tem conhecimento da vida após a morte, quando teve consciência de que havia deixado o corpo e estava entre os torturadores com quem se envolveu, começou a me buscar com o pensamento pedindo ajuda. No início fui aconselhada a não ir ao encontro dele, porque ele ainda não tinha se estruturado para buscar o equilíbrio. Vocês sabem. As pessoas querem se livrar da dor e não do que provocou a dor, não é mesmo? Verdade, minha irmã, concordei. Mas como mãe, o que fez? Perguntou cantora. Fiz o que fui orientada pela dona Amália Almeida. Ela me falou que era preciso que ele amadurecesse primeiro a mente. Então esperei na prece e na certeza de que ele estava na proteção do Senhor, porque o mal nosso é acreditar que as pessoas não estão amparadas. Eu sempre penso, se Deus cuida de um animal solto na natureza, oferecendo-lhe o lugar para se hospedar, oferendo comida e tudo mais, ele não deixaria meu filho fora dos recursos necessários para se manter, até que pudesse sair da zona mental que criou para si através do vício. Eu não tenho o que lamentar. Quando ele era pequeno, eu havia ensinado a orar, sempre falava para ele de Deus, da importância de ser bom, e agora teria que esperar para ele buscar o amparo celestial que um dia ensinei. E ele buscou? Questionou cantora. Sim, isso ocorreu quando ele tomou consciência de que só em Jesus está a nossa proteção. Ele então buscou o amparo, e durante seu repouso por convalescença, conseguiu chegar até mim. Foi um belo encontro enquanto ele dormia no vale em que estava. Falei novamente da importância da prece, de buscar em Jesus o amparo e nunca esquecer Deus. Um dia ele voltou ao corpo espiritual atirado no Vale das Caveiras, que é o local onde jogam aqueles que não são mais úteis para eles. São espíritos que não têm mais o que oferecer aos vampiros e dominadores, já não provocam reações e eles os abandonam. Nossa irmã, sob forte emoção, parou sua fala por minutos, enxugou as lágrimas que lhe tomaram o rosto e continuou. Quando lá cheguei, estava meu menino irreconhecível, mas digo em bom estado de tratamento mental. O meu desejo era que ele se recuperasse e não só saísse dali. Nós o trouxemos para cá, então pedi aos meus superiores que eu pudesse auxiliá-lo prestando serviços à entidade em minhas folgas. Mas a senhora acredita que o encontro dele no sonho com a senhora foi o que o ajudou no tratamento? Perguntou cantora. Sim, foi a partir do desejo dele que pude, junto com os trabalhadores desta casa, ir ao seu encontro. E hoje, minha irmã, como ele está? Perguntei-lhe. Recuperando-se devagar, porque hoje ele tem muitos pesadelos devido ao local que escolheu para se tratar. Perguntou cantora intrigada com a colocação da mãe. Sim, minha irmã, tem espírito que o único remédio que lhe cura a mente e o coração endurecido é a passagem pelo Vale de Dores. Ele poderia ter seguido outro caminho. A escolha dele foi essa e se Deus não interfere, por que eu haveria de interferir?
Se eu o acolhesse logo que deixasse o corpo, teria mais dificuldade para tratar a sua mente, porque se ele não buscou se ajudar quando encarnado, como aceitaria um tratamento sem sofrimento estando desencarnado? Iria querer voltar à sua vida normal. Agora, como tem em mente os momentos de aflição, de sofrimento e de escravidão, deseja mesmo é a paz. Ao acordar do sono pesadelo em que vive, ora com fé mentalizando Jesus, algo que deveria ter feito antes de desencarnar. A terapia da dor minha ir faz bem, é a de melhor efeito para a cura. Mas é triste ver um filho entregue às trevas assim, comentou cantora pensativa. Creio eu que tudo faz parte. Deus não vê os filhos rebeldes sofrerem para se curarem dos males morais que cultivaram, disse a mãe para a cantora. A senhora tem razão. Logo nos aproximamos do leito do Juninho, que nos pareceu estar acordando do profundo sono em que se encontrava.